E aí, galera, tudo bem? João, só fazendo gracinha, né? Isso aqui porque reações orgânicas demanda, né? Demanda um efeitozinho, demanda dar uma quebrada, né? Professor do céu, não é para qualquer um esse trem, não, hein? Não é. Você está aqui justamente porque não é para qualquer um, né? Isso aqui é para diferenciar mesmo, separar o homem do menino, separar a mulher da menina, né? Vamos aqui? Vamos junto? Agora é a segunda aula de reações de oxidação. Tá? É importante que você visualize que é lógico que não existe uma reação que envolva só oxidação. Mas aqui a gente fala em oxidação, que é a oxidação do composto orgânico. É lógico que no plano de fundo tem um agente oxidante aí, tá? É certeza que tem um agente oxidante. Alguém agindo nessa oxidação. Beleza? Um permanganato de potássio, um dicromato de potássio, um ozônio, beleza? Então, vou compartilhar com vocês aqui, ó. Olha lá, que aula que nós estamos agora, 860. Aula 5, não é isso? Do módulo 7. Aqui, reações, principalmente a parte de oxidação, a segunda parte de oxidação. E quando a gente vai falar de oxidação em alcenos, que é um tema que começou a aparecer no Enem, né? A gente, até há poucos anos atrás, a gente nem colocava isso como tema de média recorrência, não, era um tema de zero recorrência. São as oxidações em alcenos. Então, a partir de agora, fique atento, tá? Quando você identificar que uma reação envolve oxidação em alcenos, vá direto na dupla entre carbonos e avalie assim, vamos lá. A oxidação branda é aquela que só quebra a pia, ela é mais fraca, ela não vai quebrar tudo, ela não vai fazer uma cisão completa, entendeu? Ela vai quebrar só a ligação pi. Então, toda vez que falar em oxidação branda, o que você vai fazer? Ruptura só da ligação pi entre carbonos, e aí você vai inserir uma hidroxila de cada lado. Você vai inserir um grupo hidrox de cada lado, e aí vai formar um diol vizinho, um diol gêmino. Combinado? Um diol gêmino, vizinho. Tá? Quebrou a pi, um OH de cada lado, né, dos carbonos ali presentes, e pronto. Esse álcool propriamente dito aqui, ele é bem importante. Ele é usado em radiadores de carro como aditivo, né, anticongelante para evitar o congelamento e a fervura dessa água. É um anticongelante muito comum, tá? O etileno glicol. Beleza? Rompe a pi e coloca uma hidroxila de cada lado. Se você olhar o NOx do carbono antes e depois, esse NOx ele foi alterado. Beleza? Isso aqui é um teste de identificação interessante, porque é uma questão que envolve isomeria. Você lembra que é isomeria? Olha só, esses compostos eles têm a mesma forma molecular, né, mas são compostos diferentes. Tá? Então, o que, que acontece? Ó, aqui é um composto saturado. Agora, aqui não, né? Aqui já é um composto que tem uma dupla. Então, a oxidação branda, ela só acontece onde há ligação pi. Então, aqui, ó, essa proposta, né, que é agente oxidante em meio básico, a oxidação branda, ela acontece nesse contexto, em meio básico, né, a frio, temperaturas ambiente no máximo, não vai acontecer nada aqui em cima. Por quê? Porque não tem pi para ser rompida, entende? Então, o permanganato, que tem uma cor violeta, vai permanecer violeta, né? Não vai ter mudança de cor. Agora, aqui embaixo, não, né? Aqui embaixo vai ter reação envolvida. O permanganato, que é o agente oxidante, ele vai mudar de cor. Vai ter um descoramento. Tá? Então, se houve mudança de cor, é característico de reação. Ah, então isso é um alceno e não um ciclano. Então, é um teste de diferenciação que envolve a ruptura da ligação pi. Ok? Agora, quando você vai avaliar a oxidação enérgica e a ozonólise, aí eu preciso que você tenha já uma cautela maior, porque não é tão fácil, você viu? Não é tão fácil, vou ter que repetir muitas vezes, tá? Fique atento a isso, que é o seguinte, na oxidação enérgica e na ozonólise, vai quebrar a ligação dupla inteira, entendeu? Vai ter uma ruptura total da ligação dupla, tá? Então, talvez você vai ouvir aí um somzinho de fundo, é meu filho brincando lá fora, e tá difícil de eliminar esse barulho, tá? Mas vamos lá, vamos tocando o barco aqui, ó. O objetivo é maior que isso, né? Então, na oxidação enérgica, você vai ver que o meio é ácido, o meio, a temperatura é muito maior,
tá? O ambiente vai proporcionar uma oxidação muito mais profunda. Então, tanto a oxidação enérgica quanto a ozonólise vai ter uma quebra total da dupla. Então, você vai formar um composto para lá e um composto para cá. Vai ter um fracionamento da cadeia. Então, aí, quais são os produtos formados? Você vai ter que ter toda uma perícia, tá? Vai ter que ter um lance de perícia. E por quê? Porque, olha só, se você tem aqui uma dupla entre carbonos, certo? O que você sabe é que essa dupla ela vai ser rompida, né? Tá até essa imagem está um pouquinho embaçada, né? Então, vamos colocar nessa aqui, ó. Olha só. Essa dupla aqui, ela vai ser rompida, certo? Na oxidação enérgica. Agora, o que vai formar de lá e de cá? Depende. Depende o que vai ser. Por exemplo, se desse lado aqui ó, tiver 2 hidrogênios, ou seja, esse carbono é primário, é um carbono terminal, aqui vai formar CO2 e água, entende? Agora, por exemplo, se desse lado tiver um hidrogênio, olha lá, ó. Se desse lado tiver um hidrogênio, aqui vai ser formado o quê? Um ácido carboxílico. O carbono secundário, né, quando há cisão, ele forma ácido carboxílico. Ah, não, tem mais um carbono aqui. Então, na verdade, é um carbono terciário. O carbono terciário, ele já vai formar cetona, entendeu? Então, você vai precisar ter domínio sobre o que vai ser formado, tá? Então, por isso que eu já montei esse esqueminha aqui, ó, que é um esqueminha que você vai ter que repetir inúmeras vezes, né? Você vai ter que criar aí uma estratégia boa, resolver muitos exercícios, para você lembrar disso. Então, carbono terminal, carbono primário, CO2 e água. O carbono secundário, ácido carboxílico. E um carbono terciário, cetona, tá? Então, aqui, ó, você consegue visualizar isso bem nesses comentários que eu fiz aqui, ó. Olha só, esse carbono aqui, ele é secundário. Então, quando quebrar a dupla, ele vai virar o quê? Um ácido carboxílico. Confere? Esse carbono aqui é terciário. Então, quando quebrar a dupla, isso aqui vai gerar uma cetona. Ó, uma cetona, ó. Então, depois, olhe os nomes, congele essa tela, olhe as funções, estude um pouco isso, tá? Esse símbolo aqui é um símbolo de oxidação, tudo bem? Então, na ida é uma oxidação e na volta seria uma redução, né? Seria o processo contrário. Aqui, ó, o carbono é primário, né? O carbono de extremidade, então vai formar CO2 e água. E aqui já é um carbono secundário, então vai formar ácido carboxílico, entende? Essa operação, se bem treinada, vai fluir na hora, tá? Mas tem que ser muitíssimo revisado, tá? Agora, olha esse caso aqui. Esse caso aqui é de uma ozonólise. Então, assim, a quebra é total também? É, da ligação dupla. Só que fique atento ao que vai ser formado, porque muda. Aqui o carbono primário gera um aldeído, o carbono secundário gera um aldeído e o carbono terciário gera uma cetona. Então, aqui é diferente e aqui é diferente, né? Lá na enérgica, aqui forma CO2 e água. Lá na enérgica, nesse lugar aqui, forma ácido carboxílico. E o único comum é esse aqui, ó. Né? Então, se você analisar essa situação aqui, ó, quebrou aqui. É secundário? Gera um aldeído. Confere aqui, ó. É um aldeído. É o etanol. Agora, aqui tem outra dupla, ó. Pá, cortou aqui. Esse cara é secundário. Então, vai formar nessa posição um aldeído. Confere, ó. Certo? Aqui, quebrou de novo. Né? Foi o que eu falei, né? Quebrou do lado direito aqui, ó. Vai formar outro aldeído. Então, aqui forma um aldeído, aqui forma uma cetona, aqui forma um aldeído e aqui forma outro aldeído. Tá? E aí forma também peróxido de hidrogênio nesse caso. Tá? Ozonólise, o agente oxidante é o ozônio. Então, fique atento com essa questão do que forma, tá? Porque o trato mecanístico aqui não é dado ênfase a ele. Beleza? Aí nós vamos para a oxidação em álcoois. Né? Isso também cai muito devido ao seu metabolismo. Você ingeriu etanol. Quais são os produtos formados no seu corpo a partir da ingestão de etanol, né, cachaceiro? Aí, olha só, aqui primeiro é só um teste de NOx. Se você ainda não tem todo esse trato, esse traquejo com NOx, faça o teste nesses aqui, ó, e veja se você consegue chegar nesses valores. Eu comentei sobre isso na aula anterior, na aula 4. Né? Então, qualquer dúvida, vai para o Telegram, vai para o Instagram, né, que eu posso te ajudar. Tá? Aqui é o seguinte, nós vamos avaliar assim, ó, álcool primário, que seria no caso, por exemplo, esse aqui é um álcool primário, né? Porque o carbono é primário da hidroxila.
ele vai oxidar a aldeído, e o aldeído oxida a ácido carboxílico. Então, tem duas etapas, tá? Um álcool primário, ele tem no carbono ligado à hidroxila 2 hidrogênios, ó. A sua referência aqui o tempo todo é o carbono da hidroxila. Se ele tem 2 hidrogênios, são 2 etapas. Se ele tem 1, é uma etapa. Se ele tem 3, é 3 etapas. Se ele não tem nenhum, é 0 etapa, tá? Então, sempre é essa a lógica que você vai usar. Então, aqui, álcool primário vira um aldeído. E um aldeído vira um ácido carboxílico. Então, quando você ingere etanol, o etanol no seu corpo vira etanol e o etanol vira ácido etanóico, né? O vinho, quando você deixa ele aberto, ele não oxida. Por quê? Ele vai oxidando e vai ficar azedo. Por quê? Característico de vinagre, característico de ácido acético. Ok? Então, o álcool primário oxida até ácido carboxílico. Agora, um álcool secundário, como ele só tem um, nesse caso aqui, ainda não é nem um álcool secundário, né? Ele deu um exemplo em particular aqui, que é o metanol. Metanol, gente, é um álcool extremamente tóxico, tá? Você tem que tomar muito cuidado, não pode ingerir metanol, né? Ah, foi um engano. A probabilidade de levar a óbito é enorme, tá? É um álcool muitíssimo perigoso, que é usado aí como combustível de alguns veículos. O metanol ele tem 3 etapas, que são 3 hidrogênios no carbono da hidroxila, tá? Oxidou uma vez, virou um aldeído, oxidou mais uma vez, virou um ácido carboxílico, oxidou mais uma vez, virou ácido carbônico, e o ácido carbônico se decompõe a CO2 e água. Entendeu? Então, existe toda uma sequência de reações que gera dentro do seu corpo substâncias tóxicas. Né? O metanol, que é o formaldeído, o ácido fórmico, né? Que pode gerar um quadro de acidose sanguínea. Todos eles são muito problemáticos dentro do seu corpo. Em baixa concentração, eles já são muito tóxicos. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a ingestão indevida de metanol. Ok? Aqui, né, o vinagre, né, que a gente conhece tanto, que é fruto da oxidação de álcool primário, do etanol. Na verdade, o vinagre ele é uma solução que contém ali de 3 a 4% MV de ácido acético, né? Então tem um pouquinho de ácido acético ali, que dá aquele cheiro, que dá aquele sabor. O vinagre ele também pode ser produzido pela oxidação total, né, do vinho. Né? Deixou o vinho aberto, exposto, ele vai oxidando e vai azedando. Agora, se você tem um álcool secundário, a oxidação em álcool secundário ela é mais breve, né? Ela vai acontecer numa etapa só, porque ele só tem um H no carbono da hidroxila. Então, vai oxidar esse H e vai gerar o quê? Uma cetona. Então, álcool secundário gera cetona e ponto. O agente oxidante desse processo, né? O que acontece muito, por exemplo, no bafômetro, aquele bafômetro antigo, que ele vai ter mudança de cor, é o dicromato de potássio, tá? Ele tem uma coloração alaranjada, ele atua nesses processos de oxidação em álcoois. E aí, por extensão, né, um álcool terciário ele não oxida. Ele não oxida por quê? Porque não tem hidrogênio no carbono da hidroxila. Então, ele não é suscetível a oxidações. Tá? Então, aqui a oxidação não ocorreria. Beleza? Então, álcool primário vira aldeído, aldeído ácido carboxílico. Álcool secundário, cetona. E álcool terciário não oxida. Beleza? Ótimo, né? E aí, finalizando, uma parte muito importante para o Enem, que é a combustão. Né? Combustão de hidrocarbonetos, combustão de funções oxigenadas, né? Dos combustíveis orgânicos aí, ó. É muito comum que essa combustão ela leve o carbono a um NOx muito alto, que seria no caso do gás carbônico, né? Então, quando ele fala em combustão completa de hidrocarbonetos e de oxigenadas, álcoois, ácidos carboxílicos, essa combustão, o oxidante é o oxigênio, o comburente é o oxigênio, ele vai fazer o NOx do carbono subir, podendo chegar até CO2. Né? Os produtos da combustão completa seriam CO2 e água. Caso a combustão não seja completa, aí você vai ter indícios de formação de monóxido, de fuligem, né? Isso é indicativo de combustões incompletas, tá? Aqui ele representou de forma genérica a combustão de um alcano, tá? O carbono ele vai tendo seu NOx aumentado, aumentado, aumentado. E aqui a representação da liberação de calor. Não pode esquecer, né? Desde lá do nosso módulo 5, né? Quando o calor é representado no produto, isso indica que o processo é uma reação para fora, exotérmica. Massa? Com isso, gente, nós finalizamos a parte de reações de oxidação.
onde o NOx do carbono aí tende a aumentar, né? Falamos de oxidação em alcenos, oxidação em álcoois e combustões, que são as 3 principais, tá? Qualquer dúvida, me procure. Vamos fazer exercício já já. Vamos só terminar essa parte teórica primeiro. Beijo, beijo. Até mais. Tchau!